Olá, tudo bem? Bem-vindos a O Verde em Pauta. Meu nome é João Pereira Teixeira, estudante de graduação da Engenharia Ambiental. Estou aqui com o Felipe. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Felipe. Eu vou estar aqui apresentando o podcast junto com o João. Eu sou aluno da Unesp, da Engenharia Ambiental, e também participo do projeto Araucária na Escola Marasca. E hoje a gente vai falar sobre um projeto que tem ganhado muita força dentro do programa Araucária 2030, que a gente vai abordar em diversos episódios, que é uma iniciativa da Unesp, né, de diversos institutos e pesquisadores, com os alunos, fazendo projetos de restauração ambiental em diversas escalas e locais da cidade de Rio Claro, que prega por uma nova arborização urbana, uma restauração ecológica, a potencialização a capacidade promissora dos serviços ecossistêmicos, né, dentro do ambiente urbano. E então a gente está aqui com a Rebeca Rabeca, para quem conhece. A gente está aqui com os professores, né? Professor Ed, a professora Paloma e a professora Priscila, da Escola Marasca, que vai ser sobre o assunto do episódio de hoje, né? Sobre o projeto que tem sido feito na Escola Estadual Marasca, que fica ao lado da Unesp de Rio Claro, em que eles transformaram o manejo agroecológico numa eletiva do novo fundamental, né, do integral. Então, de alunos do sexto ao nono, eles ficam em contato com o manejo desse sistema agroflorestal, certo? E aproveitando uma área que antes estava completamente abandonada e que era apenas braquiária em um terreno baldio da escola, vem se tornando aí um grande sistema agroflorestal. Tá bonito de ver. A gente vai colocar aqui as imagens em anexo. E, enfim, vamos começar então com a apresentação de vocês. Então, pessoal, se apresentem, contem da sua trajetória, e é isso. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradeço o convite de participar do podcast. Meu nome é Rebeca, eu tenho o nome artístico de Rebeca Rabeca, porque eu também, além de estar trabalhando com a agroecologia, estar me envolvendo com a educação ambiental, também tenho uma caminhada artística, e Rabeca é o instrumento que eu toco, que eu uso nos cantos. Eu nasci aqui em Rio Claro e, por formação, tenho a licenciatura em música, mas fui trilhando aí o caminho da agrofloresta. Gosto muito desse assunto e cada vez mais tenho conseguido trabalhar nesse caminho também. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Priscila. Eu sou bióloga de formação, tanto no bacharel como na licenciatura. Atualmente estou trabalhando como professora de ciências ali na Escola Marasca e é o meu primeiro ano me envolvendo, assim, botando a mão na massa, uma agrofloresta, e tem sido um projeto maravilhoso, tenho aprendido muito. E muito obrigada pelo convite. Oi, pessoal, meu nome é Paloma, também sou formada em Biologia pela Unesp, licenciatura e o bacharel. Estou na Escola Marasca há 3 anos já, né, no estado de São Paulo, e desde o ano passado que a gente iniciou com o projeto da agrofloresta na escola, e desde o começo do ano eu, Priscila e Ed e a professora Juliana, que infelizmente não pôde estar presente hoje com a gente está com a mão na terra, né, a mão na massa e a mão na terra com as crianças nesse projeto. Muito obrigada pelo convite também. Boa tarde, gente. Boa tarde, João, Felipe, Priscila, Paloma, Rebeca. Agradeço ao convite, né, de estar participando aí do podcast do pessoal da Engenharia Ambiental, né. Meu nome é Edivaldo Guedes, popularmente o professor Ed Guedes. Eu sou geógrafo, bacharelado e licenciatura formado pela Unesp de Rio Claro, né?
sou pessoal das antigas aí, minha turma é de 2007, né? Então tem uma longa caminhada aí na Unesp. E eu também entrei no projeto do Sistema Agroflorestal esse ano, né? Sou professor ingressante no estado, esse é o meu segundo ano trabalhando como professor da rede estadual no estado de São Paulo, né? E é o meu primeiro ano no Heloísa Marasca e tive aí o privilégio e a sorte de fazer parte desse projeto junto com a Priscila, com a Paloma e com a professora Juliana, né, que não pôde estar presente aqui no podcast hoje. E é isso aí, gente. Valeu. Obrigado. Então, começando aqui, né, com a nossa conversa, a primeira pergunta que a gente queria fazer para vocês é como vocês enxergam o ambiente escolar, assim, em meio às cidades resilientes, essas novas noções de urbanização, ocupação das cidades, né? E como vocês enxergam e trabalham isso com os alunos na agrofloresta, né, dentro desse cenário da adaptação das cidades e das cidades resilientes. Quem quiser começar, fica à vontade. E agora? Bom, assim, você falou, né, sobre cidades sustentáveis, assim, né, as nossas crianças, elas não têm uma mínima noção do que possa ser aí, né, uma cidade sustentável, né, esse conceito e tudo mais, que são criancinhas, né, crianças e jovens, né, entre 11 e 14 anos, né, e especificamente esse conceito nós não chegamos, eles não têm, né, a bagagem suficiente, né, acredito que para entender esse conceito. Mas, assim, em termos da preservação ambiental, do contato com a natureza, né, o fato da criança colocar a mão na terra e ver o processo de uma semente germinar e ele colher o fruto dessa semente, né, isso daí é o que eu acredito que é o que mais acaba cativando as crianças, né? Eles, de fato, verem os processos biológicos acontecendo, né? Aquilo que é falado na sala em ciências, em geografia, aquilo que é falado em sala de aula, muitas vezes eles podem entender, ver isso na prática, né? Lá no nosso sistema agroflorestal. Né? Como o Ed falou, né, os nossos alunos são no ensino fundamental 2 e ainda a compreensão, né, total do que seria uma cidade resiliente, né, de como isso está relacionado com as mudanças climáticas, ainda são conceitos que a gente tem que ir construindo aos pouquinhos ali com eles, né. O próprio projeto começou, né, com as inquietações que eles estavam tendo no ano passado, na época ali das enchentes no Rio Grande do Sul, como foi muito noticiado, e quando a professora Juliana, a professora Magali, que também estava com a gente no ano passado, a gente conversava com esses alunos, e eles não conseguiam entender que eles também habitavam um local que estava sendo impactado por mudanças climáticas, que aqui também na nossa cidade a gente tem casos de enchentes, a gente vive numa cidade que está há mais de uma década sempre nos piores índices de qualidade do ar, só que eles não enxergavam isso dentro da própria realidade deles e que isso está relacionado com como a paisagem foi modificada aqui no nosso entorno, né? Então, tendo essa oportunidade de estar trabalhando ali com eles na terra, ter esse espaço dentro dos muros da escola, que a gente consegue mostrar, né, que nem o Ed falou ali na prática, de como a gente aos poucos consegue estar também retransformando essa paisagem, retransformando o nosso ambiente, que isso vai mudar também a nossa qualidade de vida ali naquele espaço, né? Eu acho que é um processo de alguns anos para compreensão completa, mas que realmente eles vão estar se apropriando, né? Quando eventualmente esse momento chegar, eles vão estar se apropriando desse conceito, né? Mesmo que eles já tenham saído da escola. A gente até encontrou com alunos que faziam parte do 9º ano, o ano passado, e agora estão em outras escolas, e eles foram fazer uma visita, e eles viram que o projeto continuou e que já tinha, né, algumas coisas que eles tinham plantado no ano passado ainda estavam ali, eles já ficaram bastante felizes com isso. Então, eu imagino no futuro, com a continuidade do projeto,
como essa percepção deles também vai se transformando. Vou fazer a próxima pergunta, que é como que tem sido o trabalho na Escola Marasca? Se alguém quiser responder, se dispõe a responder. Oi, pessoal, posso começar? Eu sou coordenadora da parte administrativa do Araucária, né? Mas esse projeto do Marasca eu percebo como uma coordenação compartilhada, assim, né? Cada um pega a sua responsabilidade e a gente vai tocando coletivamente, assim, o projeto. E tem sido maravilhoso. As expectativas foram superadas muitas vezes. Os alunos, eu percebo como eles têm se sensibilizado mais para o cuidado com a natureza, para a atenção de como pisar naquele solo, aquele solo que antes era um terrenão de braquiária, né? Aquele cultivo de braquiária que ia crescendo ali, embora, e a gente lutando para controlar, para trazer outros plantios, e aí os jovens cultivando essa relação com o espaço. Eu sinto que foi um projeto que lá no final do ano passado a Juliana trouxe junto com a Magali essa ideia, né? A gente fez o plantio de uma linha e agora a gente semeou essa semente, essa ideia na escola. E aí agora a gente está vendo que está germinando, está dando as folhas, não só no território, né, mas na gente, nos jovens, nos professores envolvidos, a direção também, desde o começo, preciso pontuar que apoiou, né, não teve um bloqueio, assim, da ideia, né, eu lembro que a Juliana conversou e sempre foram muito abertos, assim, de fazer essa proposta naquele espaço. Então, fez toda a diferença também. Então, é isso. Para mim, superou todas as expectativas. Está sendo uma experiência maravilhosa. Beleza. Bom, a princípio, né, as crianças que trabalham todas as quartas-feiras, elas fazem parte de 2 disciplinas eletivas, né? A disciplina EcoArt, que é de minha responsabilidade, onde eu trabalho com os estudantes do 8º e do 9º ano, e tem a Regenerarte, que é de responsabilidade da Priscila e da Paloma, que são os estudantes do 6º e do 7º ano, né? E a aceitação das crianças, assim, foi algo fantástico, né? Porque não somente as crianças que fazem parte das disciplinas eletivas, mas todas as crianças da escola querem ter um momento ali, né, de passear ali no nosso sistema agroflorestal, né? Eles têm esse cuidado de que a Rebeca comentou ao caminhar, né, por entre os canteiros, o cuidado de não pisar ali sobre os canteiros que nós fizemos, né? E aquilo que eu falei, né? Não só as crianças da eletiva, mas todos os estudantes ali da escola, de alguma forma, querem participar, né? E tanto é que, além dessa eletiva, eu dou aula de história e também dou aula de projeto de vida. Em algumas das minhas aulas de projeto de vida, eu acabo levando, né, os estudantes que não tiveram a oportunidade de participar da eletiva. Aí eles acabam, né, através de outras disciplinas, né, que são disciplinas mais lúdicas, né, como projeto de vida, educação, esportes e arte, né, nós conduzimos eles ali até o nosso sistema agroflorestal e, enfim, né, eles se apropriam bastante, né, do espaço ali, né, do contato com as plantas, com a natureza, né? Inclusive, hoje eu fiz uma atividade com eles de que eles teriam que fotografar todos os insetos que eles vissem por entre as plantinhas e tudo mais. E para as crianças foi algo fantástico, né? Eles fotografavam, faziam uma espécie de uma descrição, né, dos insetos que eles fotografaram, né? E isso tem sido muito bacana, né? Todos os estudantes da escola têm aí uma
têm uma grande vontade de participar de alguma forma do projeto. Também, puxando no que o Ed falou, vira realmente um espaço pedagógico também para a gente, para além das eletivas, né, dos alunos que estão inscritos. Eu também, além das aulas de ciências, eu também dou aula de práticas experimentais, né, e em ambas as disciplinas eu utilizo ali o espaço, levo os estudantes ali, então estou trabalhando conceitos de biodiversidade, levei ali os estudantes para fazerem ali um levantamento da biodiversidade do nosso SAF, então também vira mais uma sala de aula ali que a gente pode estar fazendo práticas com os alunos, levando eles para trabalharem conceitos ali em relação aos seres vivos, ao ambiente e tudo mais, né? Os alunos, no geral, a imensa maioria deles tem interesse de estar trabalhando ali, então acaba sempre rolando uma grande decepção quando eles não são selecionados para a eletiva. A eletiva, né, que o Ed falou, tem para ser sétimo, oitavo e nono, e todo semestre essas eletivas elas trocam, né? Então a gente ofertou elas no primeiro semestre desse ano, trabalhou com uma equipe de alunos, né, para cada uma das turmas, e agora, novamente, a gente teve que, né, retrabalhar essas turmas, reorganizar essas turmas, né, trazer novos estudantes, dar oportunidade para outros estudantes estarem ali nas eletivas trabalhando todas as semanas, e a gente também vai entendendo durante o processo como trabalhar com eles, né, do que a gente se organizava principalmente no manejo do SAF no primeiro semestre, a gente já foi alterando muito, né, principalmente com ideias da Rebeca de dividir eles em grupos, orientar eles no que fazer em turnos, né, e observando também as próprias respostas da dinâmica das turmas, de como eles trabalham e de que maneira a gente pode estar explorando isso, né, para um bem maior ali. Então, meus colegas falaram bastante sobre o que eu acredito também, que é isso, esse espaço tem sido uma sala de aula a céu aberto, que a gente pode explorar, não só na eletiva, né, mas principalmente nas aulas de ciências, a gente tem um laboratório ali, a gente consegue coletar dados, analisar essas informações, chegar a conclusões, estimular o pensamento científico nesses alunos, né, e essa parte da sustentabilidade, de como cuidar do espaço, restaurar, a gente fala muito que agora não basta só preservar e conservar, né? A gente precisa restaurar os espaços também. E os alunos estão começando a ter essa mentalidade também, né? De pensar como pode melhorar o espaço ambientalmente, né? Como ele pode se tornar um espaço mais sustentável. Então tem sido uma experiência incrível, assim, para nós como professores e para os alunos também. Como a Paloma falou, né, tem sempre uma disputa na hora de escolher as eletivas. A gente só pode escolher em torno de 60 alunos, né, mas sempre a gente tem muitas inscrições. E aí a gente tenta, nas nossas aulas fora das eletivas, levar as turmas para poder conhecer esse espaço e fazer parte, né? Cada turma poder deixar ali a sua marca, a sua semente e poder cultivar junto, né? Legal. Posso passar para a próxima pergunta? O que vocês viram de valioso no impacto no trabalho com esses alunos? Vocês tinham comentado do comportamento deles dentro da sala de aula. Vocês notaram alguma diferença, alguma mudança? Eu posso falar um pouco sobre isso, porque como eu estou desde o ano passado, né, quando iniciou o projeto e tudo mais, uma das coisas que a gente tinha de mais problemático, assim, de questão, né, do convívio escolar que a gente percebia ali na escola, era a questão do lixo que os alunos produziam e deixavam por aí, né, então, oferecido merenda em 3 períodos ali para eles, e principalmente casca de frutas, esse tipo de coisa. Frequentemente eles estavam ali do lado da lata de lixo e eles jogavam aquilo ali no chão, enterravam um prato ali no chão, né? Realmente mostrava ali uma desconexão com o ambiente escolar. Então eles não eram interessados naquele ambiente, não se apropriavam daquele ambiente e por isso não cuidavam dele. Não adiantava, né?
quantas broncas a gente desse, quantas vezes a gente falasse, quantas vezes a gente repetisse, né? Eu lembro muito de uma conversa com a professora Juliana, a professora Magali, de tocar nesse assunto, né, numa reunião de professores, que eles não se relacionavam com aquilo, então a gente precisava fazer algo realmente para mudar a cultura escolar nesse sentido, né? E o projeto da agrofloresta, a gente conseguia trazer eles mais próximos da gente, mais próximos do ambiente escolar e dar valor a esses momentos, né? Não vou falar que se extinguiu completamente esse tipo de costume deles, de ação deles, mas reduziu significativamente, e a própria consciência ambiental mesmo que a Pri falou agora há pouco, né, deles estarem levando os aprendizados deles para as próprias casas, né, de virem alunos falarem que estão fazendo hortas com as famílias deles, estão ensinando como plantar, como enraizar uma planta, como germinar uma semente, que são exemplos que frequentemente a gente tem, né, durante os dias, e dúvidas que eles sempre trazem para a gente, né, do que fazer, de como plantar, de que inseto é esse, se é perigoso, se não é. Então a gente vê um resultado efetivo ali, fora questão com a própria questão de estresse, né, como a gente está numa escola que é de período integral, a gente vive numa sobrecarga imensa, né, nós professores, eles alunos, a gente está sempre muito pressionado pelo governo, né, pelas plataformas, pelos índices, por tudo mais, né, a gente tem que lembrar que, no fundo, eles são crianças, né, eles têm direito ao ócio, eles têm direito à criatividade, eles têm direito a ter um espaço ali que seja confortável para eles também, sabe, a gente poder proporcionar isso e observar alunos que muitas vezes dentro da sala de aula são aqueles terríveis, são aqueles que dão mais trabalho, só que quando vão para dentro do SAF, eles são responsáveis, eles compartilham, eles conseguem compreender as coisas que estão acontecendo, explicar isso para as outras pessoas, né? É realmente muito gratificante a gente conseguir observar que aos poucos a gente consegue, né, também permitindo eles de ter esse acesso a essas situações, a acessar esses conhecimentos e conseguirem desenvolver essas habilidades. Se mais algum professor quiser falar, pode responder também. Eu acho que o que a Paloma falou é na mosca, assim, né? Tô chegando esse ano, né? Não tinha essa noção, né, dessa mudança, né, que ocorreu na escola, e enfim, né, isso tem sido de grande valia aí para todos os estudantes, para nós também, né, e enfim, isso tem acrescentado só aspectos positivos, né. Então, queria aproveitar também e fazer uma pergunta agora sobre a questão dos celulares na escola, né, na sala de aula, que recentemente foi proibido o uso do celular, né, individual dos alunos no período de aula. E nos registros, né, eu sou do projeto Araucária também, acho que eu esqueci de comentar, né, durante a apresentação do episódio, mas eu participo do projeto Araucária, cheguei a acompanhar o trabalho no Marasca alguns dias, né, e o que eu achei interessante foi ver o jeito que os alunos estão redescobrindo as mídias analógicas, né, sem poder usar o celular. Então, tendo uma outra visão da realidade deles, das coisas que eles podem fazer, porque achei muito interessante no último manejo que eu acompanhei, muitos alunos usando câmeras analógicas, desenhando as espécies que eles estavam olhando de planta que eles plantavam, desenhava o campo, né, com o SAF, né, o sistema a plantação, né, e gostaria de saber, assim, a visão de vocês, professores, como está sendo isso, né, porque minha geração e as outras já não acompanharam tanto essa transformação brusca aí que aconteceu esse ano. E se ela é tão impactante assim, né? Contem mais. Acho que eu posso falar um pouco, mas tiraram os celulares da sala de aula, né? Tá proibido na escola, a não ser para fins pedagógicos,
mas, em contrapartida, eles estão o tempo todo de frente para as telas, né, por conta das plataformas. Então, não está no celular, mas está no tablet, está no notebook, tem os materiais digitais também. Então, a gente poder sair e ir para uma área aberta, em contato com uma paisagem mais bonita, com bastante verde, com bastante luz natural, é um fator desestressante também, né? Então, eles até esquecem que tem celular na hora que eles estão lá fora. Em alguns momentos a gente até utiliza para fazer as fotos, para fazer o georreferenciamento das plantas que nós temos, mas eles até se esquecem um pouco do celular e aproveitam assim, né, o espaço para estar presente ali. Muito bom, que legal essas experiências. Que eu ia perguntar para vocês também agora, por último, tendo em vista, né, tá tendo aqui em Rio Claro as Olimpíadas Ambientais pela prefeitura, com as escolas municipais, e eu costumo brincar lá no meu trabalho na prefeitura que se o Marasca estivesse competindo, provavelmente ele seria campeão invicto em, sei lá, 3 4 anos, assim, sendo invicto pelo avanço do projeto, pelo estado que ele tá. E enganchando nisso, assim, minha pergunta é como fazer além Marasca, né? Uma pergunta mais direcionada à Rebeca. E como a Araucária tem visto esse potencial das escolas e como tem sido visto esse potencial pelas instituições e como que está sendo pavimentar, né, esse caminho, assim. Realmente o Marasca está sendo um modelo e desde o início as professoras idealizadoras e os professores que estão aqui presentes já percebiam isso, né, dessa potência do Marasca. Nós, como projeto Araucária, entrando nesse espaço, a gente é um projeto de extensão universitária, né, e a gente consegue fazer a ponte com os alunos da Unesp para estarem chegando nesse espaço escolar e construindo junto. Eu percebo que a possibilidade de expansão, ela vem a partir do momento que a gente começa a formar as pessoas na parte técnica, na mão na massa de como fazer, né, uma agrofloresta, como pensar em plantios agroecológicos, seja num grande espaço de 1.000 metros quadrados, que o Marasca deve estar dando mais ou menos esse tamanho, né, o SAF. Seja num espaço grande desse, como num canteirinho de 2x2, ou até mesmo em vasos, né? Mas o principal desafio e os caminhos que vão aparecendo é nesse sentido da formação das pessoas. Tanto os próprios alunos da Escola Marasca, quanto os alunos da Unesp, quanto os professores envolvidos, todo mundo está se formando nesse processo de produzir uma agrofloresta, de regenerar um solo. A partir disso, a expansão já está acontecendo nas casas das crianças, né, nos alunos da Unesp, que começam a também levar esses conhecimentos para a casa deles, para os outros espaços, né. E as outras escolas vão chegando aí pelo caminho, né. Já estou em conversa com uma outra escola que pediu orientação, e a ideia é oferecer uma oficina de preparação de solos, para que as professoras entendam um pouco desse processo, para depois conduzir com os alunos, né? Mas, assim, eu acho que esse caminho da expansão, ele vai sendo construído à medida que as pessoas vão chegando, a gente vai fazendo as costuras, passando os conhecimentos. Às vezes a gente não consegue estar presente, mas tem um aluno da Unesp que tem a disponibilidade, pode ir lá. Então, eu acredito que formando bem as pessoas nas técnicas, né, a gente consegue direcionar pontualmente para orientar outras escolas. Mas aí precisa realmente de tempo disponível, precisa de articulação e as pessoas estarem mesmo
chegando com essa disposição, né, de compartilhar o que está aprendendo, para que cada vez mais escolas tenham isso. Também vou mencionar aqui o apoio da prefeitura, que é essencial nesse processo. No Marasca, a gente conseguiu doação de adubo, que foi feito no aterro municipal, a partir das podas da cidade, das árvores. A gente conseguiu esse material mais bruto das podas trituradas, aquela madeira, né, com bastante diversidade, para fazer a preparação do solo. As professoras também foram buscar mudas, né, no viveiro municipal. Então, esse apoio estrutural também é muito importante. Além do apoio das direções das escolas, né? Criar caminhos de abertura, né, para que esses conhecimentos possam chegar nesses espaços, porque faz muita diferença a direção que apoia, que acredita junto com a gente. Acho que é isso. Sobre isso eu também tenho para falar sobre. Essa semana eu estive na diretoria de ensino, né, para ir para São Paulo. Nosso projeto ele foi selecionado para a etapa estadual da Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, que aconteceu em São Paulo essa semana, nos dias 19 e 20. E antes de eu ir para essa conferência, estive na diretoria de ensino de Limeira, né, nossa diretoria de ensino, conversei, conheci a Jussara, que é a nossa dirigente, e ela falou sobre o interesse deles da gente estar podendo passar em outras escolas da diretoria de ensino que apresentarem um interesse sobre, né, a elaboração de um projeto inspirado no nosso, como o nosso, para que a gente possa estar divulgando, né, que nem a Rebeca falou, para a gente poder fazer um treinamento e tudo mais. A gente precisa de toda uma dedicação, de todo um caminho aberto, mas às vezes apenas uma inspiração também já é o suficiente para as pessoas verem que eles também podem estar provocando mudanças ali na realidade deles, né? E assim como a gente quer inspirar os alunos a mudarem ali o nosso ambiente escolar e o próprio ambiente deles de casa, eu acho que também uma das coisas que a gente pode pensar é de estar inspirando as outras escolas a fazerem o mesmo, né, a também estarem elaborando projetos de acordo com a realidade deles, identificando quais são as maiores necessidades do ambiente deles e estarem mudando isso. Agora ficamos com a segunda parte do programa, que é a ideia de que conhecer o que os nossos convidados gostam diz muito sobre quem eles são, né? Entender o que as pessoas, o que o profissional da área ambiental gosta de fazer, né? A parte mais humana, mais íntima, assim, deles diz muito sobre quem eles são, o que eles consomem, o que a gente consome como estudante ou profissional da área, e diz muito da identidade de cada um. Então a gente vai perguntar para vocês o filme favorito de vocês, o álbum que marca a vida de vocês, ou anda marcando, né? E um hobby que vocês têm, não precisa ser o da vida, né? Pode ser uma coisa mais simples, ou que vocês têm feito bastante, para a gente conhecer melhor vocês. Tanto faz quem quiser começar já, podem começar falando, a gente vai adorar ouvir aqui as recomendações. Bom, gente, para finalizar então o podcast, vou fazer umas perguntas de quebra-gelo. Eu vou perguntar para vocês qual que é o filme favorito, algum álbum da sua vida e um hobby. Quem quiser se dispor a começar. Pode ser eu então. É um filme, o hobby e a música. Álbum. Isso. Um álbum, nossa. Um álbum ou alguma música. Perfeito. Bom, álbum assim, né, eu coloco 2. Bom, para falar de música, eu tenho assim um repertório, né, enfim, né, mas eu colocaria 2 álbuns aí, que é Bom, vou colocar 3, vai. O The Wall e o Pulse do Pink Floyd
e o Power Slave de 1984 do Iron Maiden. Um filme aí, poxa, eu acho que toda a trilogia do Senhor dos Anéis, até as versões estendidas, né, eu assisto e coloco para os meus sobrinhos assistirem também, para minha irmã, eu acho isso muito bacana. E o meu hobby é a música, né, estudar guitarra, estudar violão, isso daí as coisas que eu mais curto fazer aí. De filme, eu gosto muito do Central do Brasil, acho um filme muito sensível, emocionante. Hobby, eu gosto muito de fazer artesanatos, assim, mexer com bijuteria, pintar, desenhar, sem a pretensão de fazer algo muito bonito, só para me divertir, me distrair. E música, eu gosto muito do Desabafo de Marinês, é uma música que tem muito significado para mim. Olha, que pensando muito aqui, para mim é muito difícil definir preferidos, assim, principalmente filme, porque parece que eu percebo algumas fases, né, que as coisas vão ficando mais intensas do que outras, né. E o que me vem à cabeça agora é o que eu tenho mais visto ultimamente, que tem sido coisas relacionadas a terror, ou colapso no capitalismo e tudo mais. E recentemente eu vi a continuidade do 28 Days Later, que é o 28 Years Later, né, que foi chamado Extermínio, acho que aqui no Brasil, que é um filme sobre zumbi, e que no meio de uma história fantástica vão sendo inseridos coisinhas ali que discutem a sociedade. Também acho muito interessante esse tipo de construção. Álbum, acho que eu vou ter que colocar o álbum do My Chemical Romance, Three Cheers for a Sweet Revenge, que tenho ouvido muito recentemente, sempre ouvi muito desde de adolescente, mas com o show chegando, né? E um hobby, acho que assim como a Rebeca, eu gosto muito de fazer coisas manuais, assim, né? Assim, também sem pretensão de fazer nada extremamente elaborado, realmente só para você passar ali o tempo, para você trabalhar com as mãos, né? Desestressar um pouco, sair das telas, se conectar um pouquinho de volta com você próprio. Sim, nossa, que difícil, eu não estava esperando essas perguntas. Mas, deixa eu ver. Dos filmes, na verdade eu sou mais das séries, né? Mas na hora que perguntou, eu me lembrei da série Nosso Planeta, do David Attenborough, que na verdade os documentários dele foram os que me despertaram, assim, né, para essa questão ambiental, para ser cientista. E esse ano ele lançou mais um, né, o Oceanos. Então, eu acho que é um dos filmes, das séries, assim, que eu gosto de acompanhar. De música, eu sou muito eclética, assim, eu ouço de tudo, mas ultimamente o que eu tô ouvindo muito é o álbum novo do Dominguinho, que é do João Gomes, Mestrinho e JP, um álbum de forró, que eu sou apaixonada, e tô ouvindo muito esses dias, recomendo. E de hobby, por gostar bastante de música, né? Eu sempre gosto de estar aprendendo uma música nova, gosto de tocar violão, teclado, gosto muito de cantar, apesar de estar com essa voz rouca. Esses dias eu não vou conseguir cantar, mas eu gosto também da jardinagem, né? Minha casa tá cheia de plantas, já não tem mais onde colocar. É uma coisa que me faz muito bem, assim. Acho que é isso. Eu queria agradecer de vocês terem topado, que é um projeto muito legal mesmo. Eu estou participando assim, mesmo que eu vou um dia só da semana lá, já ver as crianças lá tendo esse cuidado com a terra, os professores também bem, sabe, participantes, e é muito gratificante. Eu queria agradecer por vocês terem topado também. É isso.
Valeu, muito obrigado aí. Obrigada, gente. Valeu, foi muito bom. O Verde em Pauta fica por aqui. Muito obrigado para os convidados, Paloma, Priscila, Rebeca, Ed, Felipe, que apresenta comigo. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @semearrc, nosso YouTube, Semear, e todos os outros canais de comunicação que já vai publicar os episódios. E fiquem ligados que vão vir novas novidades. As fotos do projeto, o link onde acessar as informações sobre o Araucária, vão ficar na descrição. As recomendações culturais também. As músicas, trilha sonora, tudo que a gente usou fica também na descrição. E se você é estudante da Unesp de Rio Claro e está interessado em fazer alguma extensão, fica o convite a vocês para participar do programa Araucária 2030. E se você é da Ambiental, né, participar da organização ano que vem da nossa Semana de Estudos e participar do evento mesmo como participante, né? Um abraço, a gente fica por aqui.